Olá pessoal, Leandro com vocês, mais um dia. E hoje eu quero trazer uma história impactante que pode mudar a tua forma de pensar o que você está passando hoje. Eu não sei qual o momento da tua vida que você está, mas eu creio que essa história é uma história de aprendizado, impactou muita gente e continua impactando até hoje. É uma história que está na Bíblia Sagrada. E se depois você quiser dar uma olhada, está lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Só que eu quero falar do versículo 17, 13, versículo 17. Vai dizer que Deus prometeu ao povo de Israel que ia dar uma terra próspera para eles. Ia dar uma terra que mana leite e mel. Que Deus ia libertar o povo da escravidão, ia fazer eles livre, abundante, pleno e próspero. Porque o povo já havia 400 anos na escravidão. Gente, 400 anos na dura servidão. Passando por dificuldade, passando o maior perrengue. E o povo começou a falar para Deus: Deus, eu estou com dificuldade, e aí? E Deus resolve então atender a voz daquele povo e fala: vocês estão com dificuldade? Então eu vou dar uma terra próspera para vocês, eu vou libertar e vou dar uma terra próspera. O que eu aprendo no versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo? Que Deus ele revela o propósito, mas o processo ele não revela. O propósito ele vai falar para você. O propósito é o quê? Qual que era o propósito de Deus para aquele povo? De dar uma terra plena para eles, de libertar. Esse era o propósito de Deus, libertar o povo e dar uma terra para eles. Mas o processo Deus não iria revelar para eles. No versículo 17 vai dizer lá que Deus manda eles para o deserto. Porque se deixasse eles no caminho mais curto e eles vissem o processo, eles iam temer, iam ter medo. Está lá bem claro que Deus envia o povo para o deserto, porque se o povo vendo a guerra ia ficar com medo e ia voltar. Então Deus ali estava revelando para o povo o quê? Que ia libertar eles da escravidão. O propósito era o quê? Ser livre. Mas o processo era no deserto. O processo, aquilo que ia acontecer, ia ser no deserto, no meio da dificuldade. Só que mesmo no meio da dificuldade, o Senhor estava alimentando o povo no deserto. O Senhor estava aquecendo o povo no deserto. O Senhor estava vestindo o povo no deserto. Então, mesmo no meio de uma grande dificuldade, o Senhor estava com eles. Eu quero dizer para você, talvez hoje você esteja no deserto. Talvez hoje você esteja no meio da dificuldade, mas em pleno deserto, no meio da dificuldade, você ainda vê Deus agindo na tua vida. E o deserto que você está passando, o deserto que você está percorrendo, é para chegar no propósito que Deus colocou para você. Então Deus ele estava o quê? Preparando o povo, porque o povo ia guerrear, só que naquele momento eles não estavam prontos. Então Deus lança eles no deserto, Deus lançou eles no deserto. E aí lá no capítulo 14, do versículo 13 em diante, Deus conversando com Moisés vai dizer bem assim: diga ao povo de Israel que marche. Eu quero te explicar esse versículo. No capítulo 3, eles eram escravos, não estavam preparados para a guerra. Deus lança eles no deserto e eles começam um processo de transformação. No capítulo 14, o Senhor levanta um grande exército. O Senhor levanta um povo forte. Então quer dizer que o deserto é onde que as pessoas ficam fortes. Deserto é onde é que as pessoas aprendem. A crise faz com que as pessoas aprendam. Tem pessoas que conseguiram sua liberdade financeira no meio da crise. Tem pessoas que conseguiram restaurar o seu casamento, ter um casamento melhor depois que tiveram uma crise. Tem pessoas que valorizam mais a sua saúde depois que passou por uma enfermidade. Ou seja, Deus prometeu algo para a tua vida e Ele vai cumprir. Deus ele falou que vai fazer algo para você, para tua casa. Deus falou que ia te prosperar, Ele vai prosperar na tua vida. Eu quero dizer para você que hoje, o momento de hoje não define o seu futuro. O momento de hoje é só um processo.
O momento de hoje é só uma história que Deus está escrevendo. Ele está te amadurecendo para algumas coisas acontecerem na tua vida. Porque o que Deus ele preparou para mim e para você, para nós governarmos a terra, se eles entregar algo para nós no momento que nós não estamos aperfeiçoados em fazer isso, nós não vamos dar valor. Então, o Senhor ele sempre vai revelar para nós, né, o propósito que Ele tem para nossas vidas. Mas o processo, ele vai vir aos poucos. Porque se Deus vai falar tudo que vai acontecer no meio do caminho, nós desistimos. Nós queremos parar, nós queremos voltar, nós queremos recuar. Mas não recue no processo de mudança. Não recue no processo da prosperidade. Não recue no processo de transformação, não. Fica firme, a dificuldade vem, está aí. Mas esteja firme nos teus sonhos, nos teus objetivos. Deus ele tem uma linda história para você. Só que o seguinte, quem decide o final ele já te deu. Mas quem define se vai acontecer ou não é você. É no meio do processo. Então não desista no meio do processo. Aguente firme, Deus tem o melhor para a tua vida. Graça e paz para todos. E não esquecendo, curta, compartilhe, comenta aí. Que tem pessoas que precisam de ouvir essa mensagem. Tchau, tchau.